paz, queridos. Tá conectando. Graça e paz. Tô me adaptando a essa nova tecnologia aqui, tá? Vou esperar todos entrarem aí para a gente dar início ao nosso culto. Então, aguardo todos vocês. Vou pedir para minha esposa que está me assessorando aqui para avisar a todos aí que já estamos online. Ok? Conseguindo ver aí? Deixa eu fazer uma. Saiu, né? Bora lá. Conseguiu? Aqui, ó. Você entra aqui, ó. Então, já foi. Estão me escutando? Tá, obrigado. Maravilha. As pessoas já estão conseguindo entrar. Vamos esperar o restante das pessoas entrarem para a gente então compartilhar a palavra. Tá tranquilo? Maravilha. Tá tudo certo aí? Graças a Deus. Que bom. A gente vai se adaptando, melhorando o que dá para melhorar, porque é tudo novo para a gente, mas Deus vai nos dando a graça para trabalharmos com essas novas tecnologias. Amém? Convida aí o pessoal da igreja para estarem participando, para a gente compartilhar um pouco da palavra em nome de Jesus. Estamos vivendo um momento de complicado, de muita dificuldade, mas Deus ele tem nos protegido, tem nos dado a graça. Amém? Queridos, vamos então iniciar a nossa palavra e aí compartilhar um pouco daquilo que Deus ele tem nos falado. Tá? Convido todos vocês a estarem orando comigo para a gente então dar início ao nosso culto online. Tá bom? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos abençoado, tem nos guardado e tem nos protegido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor Deus, eu peço que nos conduza nesse período de palavra, Senhor. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pai querido, peço que
o que nós estivermos falando aqui, Senhor, seja para a tua honra e para a tua glória, Senhor, e que entre os corações daqueles que estarão escutando, Pai. O Senhor já falou ao meu coração, e espero que o Senhor esteja falando também ao coração de todos os que estão participando, que vão participar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em 2 Crônicas, capítulo 10. Eu estarei lendo do versículo 4 ao versículo 8. E o título da minha mensagem é Inconsequente Deliberação. 2 Crônicas 10, de 4 a 8. Segundo livro de Crônicas 10, de 4 a 8. Então vamos pegar aqui a palavra para ler segundo livro de Crônicas, capítulo 10. Eu estarei lendo do versículo 4 ao versículo 8. Segunda Crônicas 10, de 4 a 8. Então, assim diz a palavra. Segunda Crônicas 10, de 4 a 8. Diz assim: Teu pai fez pesado o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e seu pesado jugo que nos impôs a nós, e nós te serviremos. Ele lhes respondeu: Após 3 dias voltai a mim. E o povo se foi. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais que responda a este povo? E eles lhe disseram: Se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão teus servos para sempre. Porém ele desprezou o conselho que os anciões lhe tinham dado, e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e o serviam. E disse-lhes: Que conselhais vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Aliviai o jugo que teu pai impôs sobre nós? E os jovens que haviam crescido com ele lhe disseram: Assim falarás ao povo que disse: Teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós. Assim falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. Bom, nós vemos aqui o rei Roboão, logo depois da morte do seu pai, rei Saul. Esse rei, ele deveria assumir o lugar do seu pai, logo depois da sua morte. Mas antes de assumir o lugar de seu pai, foi-lhe colocado uma questão. Só para a gente voltar um pouquinho na história, nós sabemos que o povo de Israel pediu para si um rei. Então Deus ungiu a Saul como rei de Israel. Saul desobedeceu a Deus. Logo depois Deus ungiu a Davi como rei de Israel. Davi morreu em ditosa velhice, cheio de riquezas e glória, após 40 anos de reinados. A gente podemos ver essa conclusão em 1 Crônicas 29, 27 e 28. Depois da morte de Davi, seu filho Salomão reinou em seu lugar e permaneceu também 40 anos no poder.
2 Crônicas 9:30. Mas, neste período, Salomão ele se encurvou a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus de Moabe, e a Milcom, deus dos filhos de Amon. Vemos essa referência a isso que aconteceu em 1 Reis 11:33. Então, após a morte de Salomão, Roboão deveria reinar em seu lugar. E aí vemos em 1 Crônicas 9:31 e registrado também em 1 Reis 11:43 a respeito de Roboão estar ou assumir o papel, o reinado do seu pai. Mas quando Roboão, já disse, ele foi para assumir o lugar de seu pai, foi-lhe colocada uma questão. E essa questão foi-lhe colocada a respeito da administração do seu pai, Salomão. E por conta dessa questão, Roboão, ele não assumiu o reinado sobre todos os filhos de Israel. E ele não assumiria porque a palavra foi falada pelo profeta Aias a Jeroboão, que as tribos seriam divididas. Registrado isso em 1 Reis 11:29-40. As tribos seriam divididas. Então o profeta Aias, uma capa nova, rasgou a sua capa e deu 10 pedaços dessa capa para Jeroboão e disse: assim será dividido o reino. E a divisão das tribos se cumpre, então, depois da morte do pai de Roboão. E aí nós lemos aqui o versículo, a partir do versículo 4, que diz que o povo está conversando com Roboão a respeito da administração dele. Então, Roboão estava na cidade de Siquém para ser ungido como rei, mas antes da sua unção foi-lhe colocada uma questão a respeito da administração feita pelo seu pai, Salomão. Diante da situação imposta pelo povo, nós podemos ver então as atitudes que Roboão tomou diante dessas questões. Primeiro, nós lemos aqui no versículo 5, na segunda parte, que ele, diante da questão, ele falou para o povo assim: após 3 dias voltai a mim. Ou seja, foi-lhe colocado um problema ou uma questão que ele precisaria resolver. E essa questão que ele precisaria resolver, ele não conseguiria dar a resposta imediatamente. Por quê? Eu vou trazer para vocês o contexto histórico. O que Salomão fez e por que o povo chegou até Roboão pedindo para que ele aliviasse o jugo. Salomão fez o templo, ou se dispôs a fazer o templo que seu pai Davi não conseguiria fazer. Então Salomão fez um censo e contou entre os homens estrangeiros 153.600 homens. E ele fez uma divisão entre esses homens. 70.000 ele colocou para levar as cargas para a construção do templo. 80.000 ele colocou para trabalhar nas pedras, nas montanhas. E 3.600 ele colocou para gerenciar o trabalho do povo. E além desses 153.600, ele ainda contratou mais 30.000 homens para irem ao Líbano, em torno de 10.000 homens. Então, esses 10.000 homens ficavam um tempo no Líbano, voltavam, revezavam com os que estavam na sua cidade natal, e assim se fez. E nós, se os irmãos quiserem depois ver, nós vão ver essas referências em 1 Reis 5, de 13 a 18, e em 2 Crônicas 2, 17 e 18, fala a respeito do trabalho de Salomão. Então, estava diante de Roboão, o povo estava diante de Roboão, reclamando dessas atitudes que Salomão tomou para a edificação do templo. E aí, qual foi a atitude que Roboão tomou quando ele estava com essa questão na mão? Ele falou assim: tá bom, já escutei o que vocês querem, a questão já foi me passada, mas faça o seguinte:
volte daqui a 3 dias. Versículo 5, parte B. Após 3 dias, voltai a mim. Ou seja, Roboão pediu um tempo para ele pensar. Preciso pensar na questão. E o que eu trago para nós, a aplicação pessoal, é que diante de algumas situações, nós precisamos pensar com calma. Pense com calma. Algumas situações são complicadas e nós não conseguimos resolvê-las imediatamente. Então, ele precisava de um tempo para pensar. Porque há questões que influenciarão ou que nós precisamos resolver e que nos influenciarão o resto das nossas vidas. Por exemplo, o povo pediu para Salomão, dizendo que o seu pai fez pesado jugo sobre nós, e tu aliviarás a dura servidão que teu pai e o pesado jugo que nos impôs. Ou seja, até Salomão morrer, o povo trabalhava e andavam de acordo com as ordens que Salomão havia dado. E Roboão estava para assumir o reinado e o povo já estava pedindo para ele fazer uma alteração a respeito do que vinha caminhando até aquele momento. O povo estava pedindo alteração da maneira de que mais de 180 mil homens trabalhavam até aquele momento, como nós já vimos a história da contratação de Salomão ou da imposição de Salomão a respeito do trabalho do povo. E aí, eu fiquei pensando a respeito da condição que muitas vezes são expostas para nos fazer resolver problemas. O povo colocou uma condição para Roboão. Olha, se você aliviar a dura servidão que seu pai colocou sobre nós, nós te serviremos. Se você fizer isso, nós faremos aquilo. Algumas vezes são colocadas diante de nós as situações dessa forma. Olha, se você se vender, ou se você aceitar esse dinheiro, ou se você me der um dinheiro, eu vou fazer aquilo. São condições que são colocadas. Se você entregar, se você me der, se você fizer, são condições que são colocadas. Mas, diante de algumas condições, eu vos digo que nós precisamos ter paciência para pensar com calma a respeito da atitude que nós devemos tomar. Isso na questão religiosa, isso na questão profissional, isso na questão de relacionamento. Algumas questões nos vêm às mãos e nos deve fazer pensar ou deve nos levar a um momento de reflexão a respeito de qual atitude nós devemos tomar. Não é tão simples resolver algumas questões, porque algumas questões vão nos influenciar ou influenciarão o resto das nossas vidas. Então nós devemos pensar quando muitas vezes é feita uma proposta muitas vezes é indecorosa, e nesse caso não precisamos tomar atitudes que muitas vezes vão ferir a palavra do Senhor, e dessas nós devemos fugir. Proposta que muitas vezes quer nos colocar em armadilhas com o objetivo de troca, nós não devemos aceitar. E propostas que muitas vezes vai nos fazer desviar do Pai, o nosso Senhor Jesus. E isso nós não devemos aceitar jamais. Porque tenha certeza que algumas questões influenciam o resto das nossas vidas. Algumas atitudes que nós tomamos influenciam para o resto das nossas vidas. Algumas questões que nós não administramos influenciam para o resto das nossas vidas. E Roboão estava diante de uma questão que influenciou o resto da sua vida. O povo, juntamente com Jeroboão, chegou diante dele e falou assim: alivia a tua servidão.
do teu pai, o pesado jugo que se impôs sobre nós. A decisão que ele tinha para tomar naquele momento era uma decisão que iria influenciar para o resto da sua vida. Então, pense com calma, porque algumas questões é imposto um condicional. É uma condição. O povo diz, olha, alivia o jugo que seu pai colocou sobre nós, porque se você fizer dessa forma, nós te serviremos. É uma condição. E algumas vezes são colocadas sobre nós essas condições também. Faça isso que eu vou te amar. Faça isso que você vai se dar bem. Faça isso que você vai ser abençoado. Condições. O povo colocou diante de Roboão uma condição. E não me parece razoável quando nós somos colocados diante de condições que para tomarmos atitudes. Olha, menina, se você tomar uma atitude, eu vou te amar. Não, toda atitude deve ser tomada, o amor deve ser expressado, independente de condições. Deus, ele nos ama independente de condições, porque se houvesse uma condição para Deus nos amar, nós já estaríamos condenados. Seja bonzinho que eu vou te amar. Não. Nesse sentido, não há condições que seja imposta para que isso aconteça. O amor de Deus, por exemplo, é incondicional. Se a gente olhar para a vida profissional, por exemplo, olha, se você tomar tal atitude, você será bem-sucedido. Ou algumas igrejas também acabam dizendo, olha, tome tal atitude que você vai ser bem-sucedido. Olha, faça isso, uma troca, uma condição, e não deve ser desta forma. Ou imposição de condições para que você seja abençoado. Nós somos abençoados em obediência à palavra do Senhor. Não é uma troca. Eu não vou fazer uma troca com o Senhor. Senhor, eu vou fazer isso para o Senhor e eu sei que assim o Senhor vai me abençoar. Nós devemos ser obedientes à palavra, obedientes ao que Cristo quer para cada um de nós, a questões que vêm às nossas mãos, que são impostas condições. Então, pense com calma. Daqui a 3 dias, volte a mim. E há algumas questões que são muito complexas, que nós não conseguimos resolver imediatamente, não conseguimos dar uma resposta imediata. Veja que Roboão estava diante de uma situação que não era tão simples. O pai dele administrava dessa forma, estava conduzindo o povo dessa forma, e o povo estava diante de Roboão pedindo para que isso fosse alterado, para que isso fosse mudado. Alivia o jugo que seu pai colocou sobre nós. Situações complexas e, de repente, queridos, vocês estão diante de situações complexas, complicadas, que não conseguem resolver imediatamente. E quando nós não estamos conseguindo resolver, estamos diante de situações complexas que nós não temos condições de resolver, aí nós vamos para o segundo passo de Roboão. Roboão, diante do contexto, ele precisava dar uma resposta que não seria tão simples e que também não poderia ser imediata, mas ele resolveu tomar uma atitude. Ele foi buscar orientação. E a segunda ponto que eu falo para os irmãos é: busque orientação. Diante de situações complexas, diante de situação complicada, busque orientação. Tanto no versículo 6,
do capítulo 10 de Segunda Crônicas, tanto no versículo 8, nós vemos a Roboão buscando orientação. Primeiro, ele tomou Roboão conselho com os homens idosos, e depois tomou conselho com os homens que haviam crescido com ele e o serviam, os jovens. Então, Roboão foi buscar orientação nos idosos, nos anciões, e também foi buscar orientação com os jovens que haviam crescido com ele. Nós devemos buscar orientação diante de situações que nós não conseguimos resolver. E aí as primeiras pessoas que Roboão foi falar foi com os mais velhos, que nós vemos lá no versículo 6. A gente olha para o jovem hoje e a gente pensa a respeito dessas orientações. O jovem vai dizer assim, não, esses mais velhos aí são caretas. Meu pai está ultrapassado, minha mãe está ultrapassada, eles não resolvem e não conseguem entender a situação de hoje, os dias de hoje. Mas ao exemplo de Roboão, eu confirmo e eu digo que nós devemos buscar orientação com as pessoas mais experientes, os mais velhos, e aí eu incluo nesse quesito aí os mais velhos como os nossos pais, os que ainda têm condições de buscar informação ou de buscar orientação dos pais. É prudente buscar orientação, é prudente buscar o conhecimento daqueles que são mais experientes. E se você não tem condições de buscar conhecimento daqueles que são mais experientes, busque orientação das pessoas mais experientes, que são seus conhecidos. Roboão buscou orientação dos homens idosos, que deram para ele um conselho. E aí nós vemos no versículo 6. Tomou o rei Roboão conselho com os homens idosos que estiveram na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como aconselhais que responda a este povo? Eles lhe disseram: se te fizeres benigno para com este povo, e lhes agradares, e lhes falares boas palavras, eles se farão os teus servos para sempre. Ou seja, os mais velhos disseram a Roboão: faça-se benigno a este povo e eles te servirão. Roboão, desprezando totalmente o conselho que foi lhe dado pelos mais velhos, foi também pegar conselho com os jovens que cresceram com ele e também o serviam. Além de ter conselho com os mais velhos, será que todos os conselhos, ou será que todas as questões nós conseguimos resolver com as pessoas mais velhas? E aí eu trouxe também a orientação, e eu acho que é bem pertinente a respeito do momento que nós estamos vivendo, quando nós não conseguimos a orientação que precisamos com os mais velhos, quando eles não têm gabarito ou não têm condições de nos dar essas orientações, com quem nós vamos falar? Nós devemos pedir orientação aos especialistas, às pessoas que são da área de que nós desejamos resolver o problema. E aí nós temos médicos, engenheiros, estudiosos das áreas, aqueles que são conceituados e que dão a orientação correta. Se eu preciso de uma orientação a respeito da saúde, eu vou falar com o médico. Se eu preciso de orientação a respeito da construção civil, vou falar com um engenheiro, um mestre de obra. Se eu preciso de uma orientação a respeito de um assunto qualquer, eu vou falar com um estudioso da área, uma pessoa que me dê a informação correta. Devemos buscar orientação daqueles que são especialistas em suas determinadas áreas, porque essas pessoas vão nos dar a orientação correta. Muitas vezes nós tornamos ou tomamos atitudes com
com base em informações falsas, informações das mídias sociais, de pessoas que falam o que não sabem, que tomam atitudes com base em informações erradas ou que tomam conclusões erradas. Tire ou busque informações de pessoas confiáveis ou de órgãos confiáveis que se possa confiar. Nossa situação atual, o órgão confiável a respeito da saúde, o Ministério da Saúde e os seus representantes e a Organização Mundial da Saúde, que fala a respeito da saúde, são confiáveis. Não é do Joaquim, não é do José, não é da Maria, nenhum desses podem nos dar informações confiáveis a respeito da saúde. Busque informação em fontes confiáveis. Também devemos, eu deixei aqui por último essa questão da orientação, mas não menos importante, porque algumas questões nós não conseguimos orientação nem com os mais velhos, nem com os órgãos que são responsáveis, os especialistas. Algumas orientações nós dependemos única e exclusivamente de Deus. Então, busque orientação do Senhor, busque orientação em oração, e nós devemos exercitar isso constantemente, buscar orientação em oração, buscar o Senhor em oração, pedindo para o Senhor uma resposta, pedindo para o Senhor um direcionamento, o que eu devo fazer, qual é a atitude a se tomar. Buscar orientação também na palavra. A palavra de Deus tem uma infinidade de assuntos que podem nos auxiliar a tomar decisões. Então, busque orientação na palavra. E também, se você entende que o seu líder é um líder que é direcionado por Deus, que busca a presença de Deus, fala com seu líder espiritual, porque ele vai, em nome de Jesus, te orientar naquilo que Deus quer para a sua vida. Nós vimos que Roboão, ele desprezou totalmente o conselho que os anciões deram a respeito da decisão que ele precisava tomar. E o desprezo do conselho dos anciões, e aí no versículo 9 nós vemos, disse-lhe, que aconselhais vós que respondamos a esse povo que me falou, dizendo, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os homens que haviam crescido com ele, lhe disseram, assim falarás ao povo que disse, teu pai fez pesado o nosso jugo, mas alivia-o de sobre nós, assim lhe falarás, meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos do meu pai. Robão acatou o conselho dos jovens que cresceram com ele, que o serviam, que deram esse conselho muitas vezes para agradar a Roboão, e o acato de Roboão a este conselho fez com que o reino fosse dividido. Por isso, queridos, precisamos buscar sempre tomar as melhores atitudes. Precisamos pensar com tranquilidade nas questões que a vida nos impõe, porque questões muitas vezes são complexas, porque muitas vezes são impostas condições, porque muitas vezes nós não temos ideia de como resolver. Devemos buscar orientação da parte de Deus, do especialista, falar com pessoas capacitadas para nos orientar a resolver as questões que vêm às nossas mãos. Vimos que no caso de Roboão, após 3 dias, ele deliberou com base no conselho dos jovens que o serviam, no versículo 14. E por ter deliberado inconsequentemente,
ou seja, ter resolvido com imprudência, o seu reino foi dividido. Consequência ruim por ter acatado o conselho ruim. Que nós possamos, em nome de Jesus, olhar para as questões que estão em nossas mãos, para o momento que nós estamos vivendo, por tantas informações que nós recebemos, e agir com prudência, com maturidade, ou buscar a maturidade com pessoas que sabem o que estão dizendo. Porque pode ser, querido, que tomemos uma atitude que nos leve à ruína, que nos leve até a morte, em tempos de pandemia, a depender da nossa atitude, a depender das nossas ações, nós podemos ser levados até a morte e prejudicar a nós e prejudicar a outras pessoas. Que nós, em nome de Jesus, sejamos direcionados por Deus a tomar atitudes que glorifiquem o teu santo nome e que nos preserve em nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração para a gente encerrar esse momento e eu agradeço a todos em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Quem puder, ora comigo. Coloque diante do Senhor as questões que têm sido apresentadas a vocês, questões que podem estar trazendo angústia, que pode estar trazendo tristeza, que pode estar trazendo ansiedade, tá ok? Então eu peço que esteja orando comigo e coloque diante do Senhor essas questões para que o Senhor esteja direcionando em nome de Jesus e te dando condições de resolvê-las. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, o teu Filho, sou grato ao Senhor pela tua misericórdia. Sou grato ao Senhor pelas bênçãos do Senhor que se renovam a cada manhã. Deus amado, eu peço que o Senhor esteja visitando agora, Senhor, esse irmão, essa irmã, Senhor, esse querido, essa querida que estão assistindo esse vídeo agora, Senhor. E olha, Senhor, as questões que estão em sua mente, em seu coração, que precisam ser resolvidas, Pai. Uma abundância de informação, Senhor, muitas vezes caem sobre nós e nos deixam com dúvida a respeito do que fazer, meu Pai. Mas eu peço, Pai, que o Teu Santo Espírito direcione, que o Senhor mostre através da Tua palavra, Senhor, através de pessoas direcionadas pelo Senhor, qual a melhor atitude, qual o melhor caminho, meu Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor, Deus poderoso, possa nos dar a tua misericórdia, como é característica do Senhor, e nos direcionar a fazer o que é melhor, em nome de Jesus. Eu oro e agradeço, Pai. Amém. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. E às 18 horas nós teremos a transmissão do culto da noite. Eu aguardo todos vocês às 18 horas, em nome de Jesus. Obrigado.